Tolkien criou uma das histórias mais incríveis já feitas, que moldou o mundo de fantasia que conhecemos hoje. O Senhor dos Anéis, O Hobbit e o Silmarillion são as mais conhecidas obras de J.R.R. Tolkien. E ele escreveu essa história fantástica entre 1937 e 1949, e boa parte foi criada durante a Segunda Guerra Mundial. O Senhor dos Anéis foi publicado em 1954, que é a continuação de O Hobbit, publicado em 1937. E após a sua morte, em 1973, o Silmarillion foi publicado em 1977 por seu filho Christopher Tolkien. Fala galera, sejam bem-vindos ao Espiral Nerd, canal de cultura pop, falando de filmes, séries, animes e muito mais. Então, dá aquela força, se inscreve no canal, curte, comente e compartilhe, porque você faz toda a diferença e ajuda muito o canal a começar a crescer. Então pessoal, essa introdução é para podermos falar sobre a destruição que os produtores da série Os Anéis do Poder da Amazon Prime estão fazendo com essa obra. Todo o mundo de fantasia que o Tolkien criou foi inspirado no cristianismo, então olha o grau de inspiração dele. A história inteira é muito rica em detalhes, tudo tem um porquê e todos os personagens são muito bem desenvolvidos, cada um tem o seu papel para desempenhar na história. E é aí que chegam os Wokes, esses lacradores que destroem tudo que eles tocam, porque para eles essa história incrível ela não serve. Eles dizem que ela está errada e que com a série eles corrigiram a obra, com a arrogância de dizer que fizeram melhor que Tolkien. Cara, eles deturparam vários personagens e colocaram coisas que não tem na história. São elfos negros, elfos de cabelos curtos, anãs sem barbas, personagens homens totalmente desmasculinizados. A história é tão rica em detalhes que é impossível dizer que não percebeu ou que interpretou errado. Gente, é claramente de propósito isso. Toda essa descaracterização é só ideologia política desses lacradores. E a gente está vendo isso em tudo. As figuras femininas se tornam, fazem tudo, sabem tudo e são superiores, e isso especificamente aos homens. Enquanto figuras masculinas são reduzidas a fracos, escrotos ou paspalhões. Olha, ao contrário do que algumas pessoas dizem, isso não é teoria da conspiração, que acaba enxergando lacração e tudo. Isso é apenas um fato, meu. É só abrir o olho e ver. Sabe? A cultura pop tá um desastre. Filmes, séries, animações, quadrinhos, eles se infiltraram em todos os lugares. E assim, já que eles se infiltraram em todos os lugares, esses wokes não poderiam deixar passar uma das maiores obras já feitas. Eles precisavam também destruir o mundo de Tolkien, porque tudo tem que ser moldado ali da forma escrota que eles veem. E eles fazem tudo isso com as histórias dos outros, com os personagens dos outros, só que não podem ser criticados. Se alguém critica eles, logo já é caçado. Eles taxam essa pessoa como racis, facis, fóbico e muitas outras coisas. Eles acusam daquilo que eles mesmos são. E todos na série, os produtores, diretores, atores, roteiristas, todos, eles abraçaram essa ideia de que estão corrigindo Tolkien. É de uma arrogância sem tamanha. E olha, veja bem o que o showrunner da série, o Patrick Mackey, responde para um repórter depois de ser questionado de que a série é vagamente conectada ao trabalho de Tolkien. Abre aspas. Nós não nos sentimos assim. Sentimos que as raízes profundas desta série estão nos livros e em Tolkien. E se não nos sentíssemos assim, todos ficaríamos aterrorizados em estar aqui. Sentimos que esta história não é nossa. É uma história que estamos administrando, que estava aqui antes de nós e estava esperando naqueles livros para estar na Terra. Claramente é mentira. Essa série é a pior em questão de adaptação de uma obra, e as falas desse showrunner junto com de outros envolvidos na produção são porque eles sabem que muitos conhecerão o mundo que Tolkien criou pela série e acabarão acreditando que aquilo é exatamente o que está nos livros. Então eles sabem que muitas pessoas não têm o costume de ler o livro e não vai buscar saber o que acontece na obra original. Vão seguir o que está na série e vão acreditar que aquilo foi o que Tolkien criou. Então quando essas pessoas verem outras criticando a série,
vão achar que essas pessoas estão exagerando ou estão erradas por criticar, porque acreditam que aquilo é o que está nos livros. E quando começou as primeiras divulgações de como seria a história da série, muitos fãs ficaram bem curiosos de saber como que Moffat Clark daria vida a Galadriel nas aventuras anteriores aos filmes dirigidos por Peter Jackson. Mas uma das primeiras coisas que foi dita foi isso. Mas não espere uma Galadriel calma, graciosa e pacifista como a versão vivida por Cate Blanchett. E, gente, a versão da Cate Blanchett nos filmes do Senhor dos Anéis é a versão mais próxima do que foi concebido nas obras originais de Tolkien. Então, isso já mostra as mudanças claras e ideológicas, porque para esses lacradores, uma mulher jamais, nunca pode ser calma, graciosa e pacifista. Agora, vejam algumas das características da Galadriel que são descritas no livro, no original. E, gente, essa explicação eu peguei do Elvis e do Tony, do Heróis e Mais, que eles consultam as obras de Tolkien a fundo antes de passar qualquer informação, ok? Então vamos lá. Enfim, Galadriel era orgulhosa, forte, voluntariosa, assim como todos os descendentes de Finwë. Ainda mais fundo habita nela o nobre e generoso espírito dos Valar. Desde os primeiros anos, tinha um maravilhoso dom de penetrar na mente alheia. Galadriel era alta e valente. Isso foi o que Tolkien escreveu, mas durante uma entrevista para o Comic Book, Morfydd Clark revelou que se surpreendeu com a maneira com que a personagem foi retratada na série. Veja o que Clark diz. Eu achei que era uma fã porque pensei que conhecia a personagem, mas definitivamente me surpreendi com a forma em que ela foi retratada na série. Eu li O Hobbit e O Senhor dos Anéis e vi os filmes, mas não tinha ideia sobre a primeira e segunda era da Terra-média. Foi realmente emocionante aprender tantas coisas novas, extras, sobre esse mundo que eu já amava. Ela leu o livro, gente. Mesmo que ela tenha lido somente O Senhor dos Anéis e O Hobbit, já dá para saber como era a personagem, mesmo sem ler o Silmarillion. Já dá para ter uma ideia de como é a Galadriel. Tem algumas explicações nesses livros de como a Galadriel é, então você não precisa nem ler o Silmarillion para ter uma ideia disso. Só que assim, o que eu imagino que foi que ela pensou? Ela leu os livros, viu o filme, então ela tinha uma ideia da Galadriel. E no momento que apresentaram para ela uma Galadriel de armadura, de espada e tudo mais, ela deve ter pensado, é isso que faltava para a personagem. Porque é o que eu entendi que ela quis dizer, que agora com a série que ela é realmente fã. E com isso, nós já vemos aí mais uma Mary Sue sendo criada. Já vai vir pronta, assim como a Rey em Star Wars, a Naru em Predador, sabe? Pô, a Galadriel, ela nunca usou uma espada e agora vem uma guerreira especialista em tudo. E galera, não é torcendo contra, tá? Querendo que dê errado, mas como adaptação é horrível, tá? É uma deturpação intencional da obra, mas eu vou acompanhar a série e trazer as opiniões aqui para vocês. Se por um acaso ela for boa como série, que isso pode ser, eu vou falar para vocês, mas não tem como elogiar a adaptação porque é ruim. É uma adaptação mal feita, é focado somente em ideologia política, então não é bem feito. Então não tem como elogiar a adaptação. Eles estão estragando a obra. Agora, comente aí o que você acha que a série vai ser. Vai ser boa, não vai? Deixa seu comentário, se inscreva no canal, curte, compartilhe. Até a próxima e fique com Deus.